Senhor, numa só fé, num só amor, para meditar na Tua palavra. Espírito Santo, traga-nos um esclarecimento, Senhor, daquilo que precisamos saber, de acordo com a Tua palavra. Revela a nós aquilo que é necessário, Pai, para cada um de nós, Senhor. Que possamos ser ouvinte e praticante da Tua palavra todos os dias. Nos ajude e nos fortaleça. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje, a meditação vai ser no livro de Neemias, capítulo de número 2. Deixa eu me ajeitar aqui. Tem como título: Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém a edificar os muros. Eu vou estar lendo e vou estar parando um pouco para a gente meditar um pouco nessa palavra. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Senhor dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quando durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu num certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, se ao rei parece bem, dei-me carta para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefe do exército e cavaleiros. E o que, ouvindo Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Hoje vamos estar falando um pouquinho a respeito da vida de Neemias, né? Este homem com essa incumbência, porque se preparou para estar nessa incumbência, né? Então, o que vem falando esse livro de Neemias? Os primeiros, né? Ele vem falando sobre o contexto de Neemias, no capítulo 2, ele narra a transição de luto para a ação prática. Após ele jejuar e orar, Neemias era copeiro do rei, né? O rei chamado Artaxerxes. Ele viaja para Jerusalém com autorização e recursos reais para construir os muros. Ele estava
numa posição simples, mas uma posição boa, porém o coração dele estava triste, porque a cidade de origem dele, né, de onde ele veio, estava assolada. E ele queria a autorização do rei para poder voltar lá para reconstruir. Mas me fala, ele era construtor ou ele era copeiro? Totalmente fora da função dele. Mas quando nós estamos sensíveis à voz de Deus, a gente está apto para ocupar quase todos os espaços para trabalhar na obra de Deus. Por quê? Quem nos capacita é o Senhor. É Ele que traz a capacidade para nós, né? Quando a gente está na brecha, orando, jejuando, Ele nos dá a sabedoria devida, né? Então, o rei notou a tristeza de Neemias. Como nós lemos aqui no versículo de número 2, ele estava perguntando por que está triste, né? Porque o semblante dele estava triste, porque ele estava acostumado a conviver com o rei, né? Então o rei conhecia ele e viu que o semblante dele não estava legal. Então o rei começou a conversar com ele, perguntar o que estava acontecendo. Ele falou: como posso estar alegre se a cidade de onde eu sou, a origem, de onde eu sou de origem, está sendo destruída, né? Os túmulos dos meus pais vão ser destruídos, vão ser acabados. Então, o rei se sensibilizou, né? A Bíblia vem dizendo que o rei sensibilizou, não com essa palavra totalmente, mas dá a entender, né? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais. Ele pediu, né? Se o rei deixasse, se o rei permitisse. Quando nós somos submissos aos nossos líderes, ao nosso Deus, ele abre o caminho para nós. Quando nós entendemos que nós precisamos ter alguém, que a gente esteja submetido à vontade de alguém. Em primeiro lugar, a vontade de Deus. Quando nós estamos de acordo com a vontade de Deus, os caminhos que antes eram fechados, eles começam a ser abertos, né? Porque o próprio Espírito Santo que habita em nós, ele vai abrindo esse espaço para que a gente venha passar, né? Então, não foi diferente na vida de Neemias. Ele queria voltar, reconstruir, né? E dentro desse texto nós vamos entrar em ponto que para a nossa vida é de uma valia muito grande mesmo. Como nós precisamos estar com esse texto sempre em nosso coração e tirar proveito para a nossa caminhada, né? Neemias foi o último dos governadores enviado para a corte persa, a Judéia. Logo depois, a província foi anexada à satrapia de Celi-Cirícia e passou a ser governador por um sumo sacerdote. Então, Deus honrou ele porque ele propôs no coração. E ele foi debaixo da bênção a construir. Mas nós sabemos que quando o Senhor permite que a gente vá a algum lugar ou vá fazer algo, mesmo o Senhor nos permitindo, as coisas não são fáceis. Sempre tem os opositores, sempre vai ter no caminho Satanás, de alguma forma, se levantando, usando seus adeptos para nos entristecer, para ver se realmente a gente está com o coração voltado para aquilo que a gente vai fazer para Deus, ou se é só uma emoção, não é por convicção, né? Então, vem essas coisas diante de nós. Mas se nós perseverarmos, né, na oração, no jejum, não existe nada que possa se pôr diante do nosso caminho, né? Então, essa história de Neemias, ela é interessante,
muito interessante, narrada por livro bíblico homônimo. Conta como um copeiro do rei persa Artaxerxes liderou, como pode isso, olha, a reconstrução dos muros de Jerusalém em apenas 52 dias. Ele é um exemplo marcante na liderança. Por que será? Porque teve oração, teve perseverança. Aleluia. Diante de fortes opositores. O caminho dele para essa incumbência que ele pôs no coração não foi fácil. Como o nosso caminho também não é fácil. Como que nós temos que romper todos os dias. Não é fácil, né? Mas vamos continuar aqui. O que ouvindo Sambalate, o Oronitas, lá no versículo 10, e Tobias, o servo Amonitas, lhe desagradou com grande desagrado. Já começou aí, ó. As coisas já começou a se complicar. Grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Jerusalém. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Ele chegou, começou a espiar como é que estava acontecendo. Ele estava em oração pedindo ao Senhor, eu creio, uma estratégia, como ele teria que fazer. Ele sabia o que ele tinha que fazer, mas ele precisava de uma estratégia para dar início, como nós. Nós precisamos de uma estratégia sempre na nossa vida, para fazer aquilo que está nas nossas mãos para fazer. A gente não pode chegar e fazer de qualquer maneira. Acabamos de ver isso aí agora recente. Nós nos preparamos para o seminário da restauração da alma. Nós não enfiamos a cara lá de qualquer maneira para encarar o inimigo, os nossos opositores, Satanás e sua gangue. Nós nos preparamos espiritualmente, emocionalmente, para que quando chegasse o dia, a gente estivesse calçado, a gente estivesse revestido e a gente estivesse, né, com o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, para que quando Satanás viesse jogar os dardos inflamados do maligno, não nos atingisse, né? Então, e de noite me levantei, olha o 12, e em poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aqueles em que estava montado. Deus deu essa estratégia para Neemias dia à noite, onde à noite eram poucas pessoas, estavam dormindo, para que ele viesse olhar, né? Para que quando ele começasse, ele já saberia tudo certinho que ele ia fazer. Porque ele já estava na oração e no jejum. E ele precisava agora colocar em ação. Porque muitas vezes na nossa vida, quando se fala em oração, é orar e ter ação. Então, essa ação, muitas vezes, ela falta em nós. Ela falta. Porque a gente ora e fica esperando acontecer. Muitas das vezes nós temos que tomar a iniciativa. Neemias tomou a iniciativa de pegar poucas pessoas, só os animais, aqueles a qual estavam montados, e foram à cidade espiar para ver como poderia fazer. Né? Porque os inimigos já estavam sabendo, aquele que não queria o bem de Jerusalém, do povo, eles já estavam sabendo que tinha alguém ali diferente com uma incumbência. Né? Alguém já tinha entrado ali, já estava na cidade e com um pensamento, né? E com algo no coração. E de noite, sai pela porta do vale, para a banda da fronte do dragão e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e suas portas que tinha sido consumida pelo fogo.
Tem momento na nossa caminhada que a gente é nós e Deus. São poucas pessoas que a gente pode contar. Na maioria das vezes, é nós. É para nós passarmos. E quando a gente pede estratégia ao Senhor, nós temos que pedir estratégia, nos silenciar, ficar caladinho, esperando. Tem momento de falar. Ele estava em ação, mas ele estava quieto. Ele não tocou a buzina, ele não tocou trombone, né? Ele não saiu falando, eu vim aqui fazer isso e aquilo. Não, ele foi quieto. Ele pediu a estratégia, Deus deu, ele entrou quieto. Na nossa vida também é desse jeito, porque os inimigos, eles ficam a todo redor, procurando ver uma falha, uma fraqueza em nós para apontar o nosso erro, para apontar as nossas fraquezas, para falar palavras que vai nos diminuir, que vai fazer com que a gente desanime na caminhada, vai fazer com que a gente pare diante da dificuldade. Mas se eu e você tem certeza que Deus é na nossa vida, que Ele está conosco, que é Ele que nos chamou para essa obra, pode se levantar o que se levantar. Permaneceremos firmes, permaneceremos na nossa posição que o Senhor nos chamou. Qual é a tua posição? Qual é a minha posição? Então, a nossa posição diante de Deus, nós precisamos ter essa confiança de saber que a gente está trabalhando para alguém que pode fazer por nós muito mais do que pedimos ou que pensamos. E passei, depois dele ter passado a porta, né? Passei a porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim, que eram os animais. Então, de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde que eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem aos judeus, nem os nobres, nem aos magistrados, nem os mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma, mas eles estavam em silêncio ainda. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fará favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, aleluia. Ele foi fazer, ele foi cumprir algo que estava no coração dele, e ele estava procurando fazer com excelência, começar com excelência. Então, toda a estratégia que ele recebeu, que ele estava em posição, ele foi fazendo. Ele foi pedindo autorização e ele foi fazendo. Aí ele vai, lá no versículo 18 ainda, diz, levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Então, querido, quando nós colocamos no nosso coração que nós queremos fazer o melhor para o Senhor, para o crescimento da obra de Deus, pode se levantar Sambalate, Tobias, pode se levantar quem for. Ele vai rugir, mas ele vai cair por terra. Ele vai se levantar, mas o exército do Senhor, que está diante de nós, ele vai abrir o caminho para eu e você passar. E que ouvindo Sambalate, o Oronita e Tobias, servo amonita,
Gesem e o Arábio zombaram de nós. Os opositores no caminho. E desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazes? Quereis rebelar-vos contra o rei? Mas ele não sabia que estava debaixo da bênção do rei. Eles foram ali com a bênção do rei. Né? Então, eles sem saber de nada, que as pessoas julgam sem saber. Quando vê o outro fazendo, o outro ali se dispondo, colocando na posição, eles começam a julgar, mas não sabe que aquele que está fazendo, ele está debaixo da bênção do seu líder, ele está debaixo da bênção do seu Pai Celestial que está cuidando, está abrindo caminho. Essas vozes que muitas vezes vêm para nos fazer calar, vozes de Sambalate e Tobias, mas em nome de Jesus eu convido você a rejeitar essas vozes, a não aceitar na sua vida. Deixar Deus fazer. Você tem certeza, Deus é na sua vida. Se você não tem, passa a ter hoje essa certeza, porque Deus, ele é na sua vida. Foi ele que te chamou. Foi ele que te capacitou, foi ele que te salvou, ele que te libertou, ele que tirou você do lamaçal, ele que tirou você do charco de lodo e pôs seus pés firmados na rocha que é Cristo. Então, ele está com você. Não deixe que nenhum sambalate, nem Tobia, nenhuma voz cale ou pare o projeto de Deus na sua vida. Então, lhes respondi e disse: o Deus dos céus. Olha a resposta correta para eu e você dar àqueles que nos afrontam. Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus, o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. O inimigo, ele não tem vez na nossa vida. O nome dele não vai ser representado por nenhum de nós, porque ele levanta para cair. Ele levanta com o seu exército, mas ele é um fracassado. Ele não faz nada. Quem está comandando eu e você é Deus. É Deus. Então vamos continuar na nossa posição. Qualquer obstáculo, qualquer dificuldade que eu e você estivermos enfrentando, vamos colocar Deus diante dessa situação. Vamos colocar sempre o Senhor em primeiro lugar. Né? Eles zombaram, né? Mas eles não sabiam que o Deus dos céus, aleluia, estava diante daquela situação. Pois quem estava capacitando, quem estava abençoando, quem estava dando estratégia era o Deus dos céus. Né? Que Deus dos céus fará com que, ele diz, sejamos bem-sucedidos. Oh, aleluia! O Deus que nós servimos, ele nos colocará em posição que ele quer que nós estejamos. Talvez a posição não será uma posição de destaque. Talvez a posição que Deus tem para nós é uma posição no cantinho, fazendo a obra dele, assim, atrás dos bastidores. Mas ele sabe que pode contar comigo e com você. Não importa onde a gente estiver, se é de trás dos bastidores, se é numa plateia, não importa a posição, importa que nós estejamos trabalhando a serviço do nosso Rei. É Ele que nos chamou para esta obra. Neemias propôs no coração, ele não era construtor. Nós lemos ali no começo. Ele não era construtor, ele era copeiro. Mas aprove Deus mandar ele para reconstruir os muros de Jerusalém. E esse livro de Neemias é lindo, lindo demais. Quando os inimigos vierem nos incomodar, que nós possamos falar como Neemias falou,
estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Nós estamos fazendo uma grande obra e nós não podemos parar esta obra, porque a ordem de Jesus para nós é avançar todos os dias um pouquinho, até alcançar a grande promessa que Ele tem para nós. Aleluia! Eu quero orar com você mais uma vez nesse momento. Você que está junto comigo, coloca a mão no teu coração, Pai. Em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, a vida dos teus filhos que aqui estão, que nesse momento, Senhor, pararam para ouvir esta meditação na tua palavra, Senhor. Deste profeta, Deus, deste homem que entendeu o teu chamado e se pôs na brecha. Mas ele fez algo muito importante. Ele orou, Senhor, ele jejuou, para que quando ele viesse entrar na guerra, ele estivesse alicerçado em ti e pronto para qualquer batalha que ele tivesse que enfrentar. Como na vida dele não foi fácil, na nossa também não é, meu Deus. Nós temos vários opositores no nosso caminho. Nós temos um exército do inferno que luta todos os dias contra a nossa vida, para não deixar que nós alcançamos a promessa do Senhor. Mas em nome de Jesus, eu quero, Senhor, neste momento, declarar vitória sobre a vida de cada participante da restauração da alma. Os teus filhos que estão na liderança, a Cris e o Flávio. Senhor, que o Senhor abençoe a vida deles, a vida do Samuel. Pai eterno, cada membro da restauração da alma, que o Senhor abençoe a casa, que o Senhor abençoe a família, que o Senhor abençoe os filhos, que nenhum mal venha prevalecer diante de nós, que o Senhor venha derramar o teu bálsamo sobre nós, derramar cura para nossa alma, derramar cura para o corpo físico, que o Senhor venha cuidar das nossas emoções, que o Senhor venha frear o mal, Senhor, que vem na nossa direção. Que o Senhor venha jogar por terra toda a fúria de Satanás, todo levante, toda palavra proferida para nos magoar, para nos entristecer, dá-nos uma resistência maior, para que quando ouvimos estas palavras, que nós possamos tirar, como o Senhor até mesmo alicerce para a nossa caminhada espiritual. Que nada venha nos fazer parar, que nada venha nos fazer nos prostrarmos, Senhor, ou olhar para trás, mas que nós possamos olhar para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Guarda a viagem da Cris, do Flávio e do Samuel. Protege eles nessas estradas. Guarda a vida deles. E nós, Senhor, que ficamos, Senhor, esteja conosco. Nos dê o melhor final de semana da nossa vida. Final de semana esse em plena comunhão contigo. Que seja o melhor que nós possamos oferecer para ti, Pai. Que nós possamos estar unidos a cada dia. Nos dê estratégia como trabalhar para ti, como fazer o melhor para ti. Nos dê estratégia. Que nós venhamos, além de orar, também ter ação, meu Deus. Dá direcionamento aos teus filhos que estão na liderança. Abre a mente para que eles venham compreender aquilo que o Senhor tem para esta equipe, para este grupo, Senhor, que tem entendido o teu chamado. Eu oro neste momento, já te agradecendo por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém.